Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos estão sentados. Então, é uma palavra, eu peço até, os irmãos já ofertaram? Alguém gostaria de ofertar de novo? Então, eu peço até, não sei se meio que perdão aos irmãos por pouca familiarização com as entrelinhas desse capítulo, haja vista que há alguns dizeres que precisa de um pouco mais de esforço mediante a vossa interpretação, outros por sua vez também, de uma forma não grotesca, mas simples e direta, dispensa até raciocínio em questão à interpretação. Essa, por exemplo, embora com pouco relacionamento com as suas entrelinhas, mas traz, no entanto, um teor excepcional, porque ela retrata um álibi de andar na contramão das nossas questões, das nossas vontades, daquilo que a gente espera, mediante aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Isso faz com que as coisas andem de maneira ao contrário, não para trás, mas longe da nossa visão de interpretar de acordo com as nossas vontades, as nossas vaidades e também as nossas necessidades. Interessante é de que, para entender Jesus, é claro que a mente precisa estar pura, a alma precisa estar voluntária, o espírito precisa estar quebrantado, a carne precisa estar doutrinada, para que a essência do Evangelho, em sua totalidade, venha nos invadir de uma forma tão suprema e extraordinária, fazendo com que a velha criatura venha entrar em declínio, para que a nova criatura entre em ascensão. Então Paulo traz essa mensagem não baseado no que se costuma dizer a respeito de Jesus, e por muito se elogiar, nunca pode entender o verdadeiro teor das palavras que Jesus procurava dizer, porque na realidade não eram só palavras, para ser sincero, eram palavras temperadas com ações e atitude, contradizendo tudo aquilo que se espera e que se fala. E o interessante é que quando contradiz, não é mente como a minha ou como a sua, que muito embora não querendo menosprezar, sendo até mentes inteligentes, são pessoas que por sua vez se destacaram no auge da sociedade, implantando seus conhecimentos e suas ideologias de vida, trazendo dentro do maior nível de conhecimento acerca de aquilo que eles pensam, e principalmente na oportunidade de entrar na trajetória de Jesus Cristo e de ter a oportunidade de falar alguma coisa, engolfado ou indagado por tentar mostrar ou deslumbrar, ou talvez na sua forma de pouco entendimento, assimilar a similaridade de Jesus ou a sua perfeição. Eles não conseguem chegar sequer ao ponto mínimo da questão. Porque o interessante é que o que se procura entender é o que se procura ver baseado na maioria daquelas pessoas que tentam fazer alguma coisa ou que se destacam pelo que se pensa, porque se pode raciocinar. E é interessante que há muito tempo eu estudando, vi a professora de filosofia dizendo que Jesus foi o maior filósofo de todos os tempos. É claro, porque poucas pessoas conseguem entender as entrelinhas da mente de um pensador. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus não procurava mostrar simplesmente que sabia, porque se não se igualava a ele, seria simplesmente um Jesus histórico, que por sua vez encerrou uma série de dispensação, mostrou uma nova realidade, fez com que o ser humano mergulhasse na dimensão da palavra, mas não conseguia causar o impacto de uma determinada libertação
libertará. E essa liberdade que eu preciso não é a liberdade que um dependente precisa ao sentar na mesa de um psicólogo, contar o seu problema, e ao contar o seu problema se calar para ouvir o que o psicólogo conseguiu apurar dentro daquilo que ele se expressou, que vai simplesmente resolver a sua vida para o momento pelo qual está atravessando, sendo simplesmente uma solução momentânea e passageira, porque amanhã o seu problema já não é o problema de hoje. Então você precisa voltar lá naquele psicólogo para ouvir mais uma palavra. Mas quando ele se encontra com a mulher samaritana, que todos os dias ia até o tanque, engolfado pelas suas decepções amorosas, pelas suas decepções de estar sozinha e pelo todos os seus problemas, pelo fato de ser mulher e desprezada pela sociedade, ela não tinha simplesmente a sede daquela água, porque a sede daquela água poderia ser matada toda vez que ela fosse àquele poço e bebesse daquela água, mas a sede que ela tinha estava alojada e depositada na sua alma. Então não havia psicologia, não havia conselho que fazia com que aquela mulher nunca mais voltasse a ter sede. Mas quando ela ouviu Jesus, ela viu que a sua rotina poderia se tornar um álibi de liberdade, por no decorrer da sua casa até o poço, ela via pensando e falando em voz alta ou voz baixa, dependendo do seu sentido emotivo, o que Jesus poderia fazer, o que Jesus estaria fazendo, ou o que deixaria de fazer, sendo tudo isso para a sua vantagem, para a sua satisfação e para o seu prazer, e não para a sua decepção, e nem tampouco para a sua tristeza. Seria o contentamento e não o descontentamento, seria o prazer e não o desprazer, seria o sabor e não o dissabor, pelo fato de ir e voltar, sabendo que Jesus iria com ela e voltaria com ela, conversaria com ela e se calaria quando ela precisaria estar em momento a sós, mas Jesus não o deixaria. E a sede que ela tinha em sua alma, ela nunca mais sentiria. Haja vista que ela poderia não ter mais sorte com ninguém, mas Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades, pois Ele é o amigo que chega quando todos vão embora. Aleluia! Graças a Deus, é verdade. Quem tem Jesus como amigo não precisa de amigo. Amigo querido, aleluia! Quando eu era no mundo, eu achava, devido o funeral está um pouco atrasado, eu achava que eu precisava ter pelo menos 6 amigos. Porque o dia que eu morresse, eu precisava de 6 para cada um segurando na alça do meu caixão. Era 6 alças, 3 de cada lado. Hoje em dia nem mais isso eu preciso. Tem uns camaradas que agora botam o defunto dentro do carrinho e levam. Então, graças a Deus, eu só preciso de Jesus. Mas não para me levar até a sepultura, não. É para fazer eu morrer para o mundo e ressuscitar para Ele. Aleluia! E o interessante é, irmãos, é que ele bate de frente contra tudo aquilo que se traduz como certo, que não é. Ele não tem só palavras que você precisa de ouvir. Porque como palavras ele pode ser alguém que te faz promessa, mas a promessa não é para hoje. A promessa é para amanhã. Totalmente diferente do milagre que faz no momento exato. Ele não deixa para fazer hoje o que se faz amanhã. Então, certamente, eu não vou comparar Jesus a uma mente brilhante. Ele é muito mais do que isso. Ele faz por mim e faz por você. O que na realidade a gente precisa, não é aquilo que a gente quer. O que eu queria. Graças a Deus que Deus tem operado na minha vida, que nem a minha família sabe por onde eu tenho andado ultimamente. Sempre quando dá... Não, mas eu não estou fazendo nada de errado, não. Não, porque os irmãos, sabe para que era na mente, né? Claro, que não é o caso dos irmãos, nós somos a mente de Cristo. Seus irmãos estão pensando mal de mim, irmão, pelo amor de Deus, né? Eu digo que não sabe por onde anda, porque sempre quando eu estou trabalhando com um amigo que trabalha comigo, quando está meio-dia, aí eu falo com ele, vamos almoçar onde hoje? Ele fala assim, tem aquele restaurante bom, né? Eu falei, então vamos lá. Graças a Deus. É claro que algum tempo atrás não era o que eu pedia para Jesus. De repente pedia, porque estava longe da minha alçada e eu escolhi o lugar que eu vou almoçar. Afinal de contas, a dificuldade está tanta, irmãos, que se você tem um arroz, feijão, uma batata doce para comer e um ovo, a massa batata doce com arroz e com feijão fica gostoso, então, com inhame. Ele já comeu isso também? Amém. Mas isso não interessa, não é o que vem ao caso. Só para passar. Então imagine que de repente a gente chega e vai no restaurante e faz aquela comida gostosa. Não era o que eu precisava. Não preciso disso. Eu só preciso botar um pouco de comida para ter um pouco de força para manter. Mas agora eu posso escolher e falar assim, vai comer o quê? Eu falei, vou comer um churrasco.
Coisa boa, né? O camarada bota e chega até a desbordar o prato 2 vezes. Eu não sabia não. Procura não falar. É porque ali em casa a situação não está muito ruim, não. Não, estou deixando algo bem em casa. Deixa a família comendo mal, vai comer bem. Não. É claro, churrasco eles não comem. Está querendo demais, né? Mas sempre que a gente pode, a gente bota. Faz um tempão que eu não posso. Mas, então, chamando os irmãos novamente. Então Paulo faz uma alusão de que a nossa mente, ela tem que se renovar. Ela precisa se renovar porque toda a historicidade, todo o conhecimento básico, histórico, e por mais que seja elevado até um alto nível, a gente joga por terra nas nossas ações, por mais simples que sejam. Em suas palavras, sem fazer muita força, ele combate lei de causas e efeito, ação e reação. É simples. Em lei de causas e efeito, ele está no Gólgota, pagando pelo erro que não cometeu. Mas à sua direita e à sua esquerda, a lei de causas e efeito está notória. Pessoas que estão ao seu lado, pagando pelo que cometeu. E isso é lógica, e ninguém pode combater a lógica. É o óbvio. Mas ele quebra. E não pede permissão do homem. Porque o homem não consegue fazer com que o resultado de 1 mais 1 dá 3. Quem consegue levantar a mão aí? 1 mais 1, alguém consegue fazer dar 3 mais 1? Jesus consegue. Se você falar que consegue, tem mentiroso, não dá. Mas Jesus faz. Essa é a lógica, ninguém consegue ir adiante dela. No entanto, Jesus fala para aquele camarada que está à sua direita: hoje tu vai estar comigo no paraíso. Quebrou todo o protocolo da formalidade judicial, quebrou todo o protocolo da lei do inferno. O diabo já estava fazendo festa para receber o corpo daquele camarada. Sabia ele que, por sua vez, tudo o que ele fez certamente levaria ele àquela encruzilhada da vida, e não existia ninguém, entre aspas, que podia livrar aquele camarada. Só que, para a infelicidade dele, Jesus apareceu no caminho dele. É simples assim, né? Graças a Deus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje tu vai estar comigo no paraíso. Aí o diabo: mas isso não é justo. Claro, Jesus está acima da justiça. Então, associar Jesus a alguém que saciou a sede de ouvir de muitas pessoas que por sua vez se reuniam em templos e pagavam para filósofos marcar a sua vida ou simplesmente deixar os seus olhos brilhando pelas palavras que vinham das suas formalidades, das suas ideologias de vida. Não é simplesmente isso, porque Jesus entrou no templo, eles olharam para Jesus e esperavam Jesus um comportamento de muitos deles que ao entrar no templo falavam que as pessoas queriam ouvir e pagavam até para ouvir, subordinando as pessoas às suas vontades, porque tinha dinheiro, tendo dinheiro tem subordinação, e certamente eles olhavam para Jesus e deram para Jesus o livro onde estava escrito as palavras do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu a pregar boas novas, quebrantadas da vista ao cego, por liberdade os cativos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Agora fecha a Bíblia. Por quê? Porque o dia da vingança eu não prego. Eu não vim pregar a vingança do Senhor, vim pregar o ano aceitável. E para surpresa de vocês, hoje, em ninguém, em todos que estiveram antes de mim, que vão haver depois, pode dizer o que eu vou dizer. Essas palavras se cumprem na minha pessoa, porque eu sou o que está profetizado pelos profetas. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, de repente, eles olham: não é esse aí o filho de José e o filho de Maria? É ele. Acaba de assinar sua sentença de morte, vamos pegar ele. E começaram a encurralar Jesus para fora do templo, querendo levar Jesus até o penáculo para precipitar Jesus dali. E Jesus até chega aí, até próximo ao penáculo, mas quando Jesus olha para ele, passa no meio deles. E ninguém conseguiu pegar Jesus, porque não era um homem, era Deus. Ou a gente consegue pegar, você marca uma vingança e Deus não for na vida dele, cara, tá lascado. Mas Jesus não tem como, ninguém pega Jesus. Não entra nessa que não dá.
Então Jesus olhou para ele e saiu no meio deles e falou assim: tanto é que, veja bem, os fariseus chegaram até Jesus e falaram assim: olha, Herodes está com a sede atrás de você, está querendo te pegar. Olha as entrelinhas, diga para aquela raposa que hoje o Filho do Homem cura, amanhã ele ressuscita, e somente no terceiro dia o Filho do Homem se dará para eles. Eles não vão me pegar, eu é que vou me dar para eles. É diferente. Glória a Deus. Aleluia. Então, entenda, irmão, dentro da simplicidade, Jesus procura mostrar o efeito que, sei lá, talvez faz um efeito dominó, alguma coisa dessa natureza, onde o homem certamente não consegue entender, porque todo projeto é na mente, mas a mente é infernal, a mente é diabólica. E Jesus consegue mostrar para ele, sem fazer muita força, porque Jesus é Jesus, né? E não há o capo que possa compreender com o alheio. Gostaria de ir um pouco mais adiante, mas as coisas estão avançadas. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade de não ter.